vou trazer uma visão, pronto, bem mais tática, digamos, bem mais de curto prazo, portanto não será tão estratégico e estrutural como aqui a apresentação do André, mas aproveitar, portanto, tudo isto está a mudar, portanto, todas as nossas vidas mudaram em muito pouco tempo com toda esta situação do coronavírus e também ver como é que isso se refletiu nos diversos mercados e diversas classes de ativos e como é que nos podemos posicionar também neste mercado cambial. Portanto, começando aqui um breve aviso legal, uma vez que vamos estar aqui a falar de produtos com complexidade, PRIIPs. E agora aqui a breve agenda que no fundo acaba por ser esta. Portanto, uma breve apresentação minha e do banco, situação atual na economia, classes de ativos e Forex em particular, e depois aqui algumas ferramentas de análise e abordagem que podemos utilizar para nos orientarmos neste mercado. Ok, portanto, começando aqui pelo BIG, Banco de Investimento Global, portanto, foi fundado em 99 por uma equipa de executivos com ampla experiência internacional na Europa e também nos Estados Unidos. Essa equipa também, ou parte dessa equipa, tinha criado o primeiro banco privado em Portugal em democracia, portanto, depois do 25 de Abril, uma operação que foi bastante bem sucedida num banco que acabou por ser, ou por dar origem ao atual JP Morgan, portanto, uma equipa bastante sólida que lançou o BIG de uma forma bastante pioneira, portanto, em 99 fomos mesmo o primeiro banco online, desde a primeira hora a apostar na inovação tecnológica, inovação de produto. Uma dessas inovações foi precisamente um supermercado de fundos, portanto, de entidades terceiras, uma das quais é BlackRock, mas temos todas as outras, não é? Portanto, cerca de 33 casas gestoras no mundo inteiro, portanto, muitos daqueles fundos e ETFs que ouvimos por parte do André, nós disponibilizamos para qualquer cliente do BIG através do nosso site big.pt. Mais aqui na minha área, portanto, trading, corretagem, fomos os pioneiros a ter negociação online de ações, de contratos de futuros, de warrants, um ADN muito voltado para trading em mercados financeiros. Somos membros das bolsas Euronext já há largos anos e para clientes que querem ter esta ótica de trading, quer dizer, trading, quando digo trading é mais investimento direto, portanto, não aqui na ótica de delegar, não é? Portanto, delegar a casas especializadas como a BlackRock, como ouvimos anteriormente, para fundos ou para ETFs ou para PPRs. Aqui não, é uma parte do meu património que eu próprio decido gerir de uma forma um pouco mais ativa. Naturalmente tem que ter interesse por notícias, por mercados, por olhar para gráficos, como já vamos ver. Pressupõe efetivamente isso porque não é de facto uma delegação passiva, não é? Envolve sempre uma parte, pelo menos pequena, do nosso tempo. E temos 5 plataformas de trading, portanto é uma oferta de arquitetura aberta. Eu sei que muitas vezes as pessoas perguntam-nos porquê tantas. No fundo, sempre houve esta decisão de arquitetura aberta no BIC, portanto não nos vincularmos a apenas um produto ou uma marca, digamos. E como nos fundos trabalhamos com 33 casas gestoras, que achamos que são as melhores no mundo neste momento, também na ótica de trading, temos plataformas internas desenvolvidas por nós, como também temos parcerias com brokers internacionais que achamos que enriquecem bastante a nossa oferta. Para o nosso cliente é bastante confortável, abre uma conta no Big, a partir do telemóvel hoje em dia já se consegue fazer, em Big Mobile criamos rapidamente uma conta à ordem e a partir dali tem tudo, portanto posso ter os fundos, as ações, obrigações, CFDs, Forex, futuros, opções, warrants, como também a parte de poupança, portanto estes depósitos a prazo, conta à ordem, até cartões. Portanto, temos toda a panóplia de poupança, investimento e trading já há mais de 20 anos. Portanto, isto é um pouco o retrato geral do banco. Eu sou responsável pela área de trading, portanto, essa área de corretagem e de plataformas aqui nos últimos anos, e é aqui que também, em termos de corretagem online, tenho desenvolvido a minha carreira. Portanto, agora começar a olhar aqui um bocadinho para o conteúdo que nos traz aqui. Portanto, aqui o que é que nós acabaríamos por ter? Ok, peço desculpa. Ok.
Ok, portanto, agora sim. Portanto, o que é que nos traz aqui? Este ponto em que nós estamos todos neste momento. Portanto, tivemos aqui uma crise global de saúde e para já também sabemos que está a ser uma crise humanitária em alguns países, infelizmente, mas que sabemos também que irá desaguar numa crise social e económica. Portanto, já se nota em alguns indicadores económicos, sobretudo desemprego nos Estados Unidos. Portanto, ao fim de 3 semanas, já tínhamos bem mais desempregados nos Estados Unidos do que praticamente 2 anos na crise global financeira de 2008. Portanto, foi uma crise muito, muito rápida, muito acentuada. Naturalmente que notamos muito, porque vimos de um historial de crescimento económico bastante prolongado, de facto com muitos incentivos monetários por parte dos bancos centrais, mas de facto tínhamos de uma senda de crescimento positivo e também nas bolsas, tínhamos do bull market mais longo sempre nos Estados Unidos. E pela primeira vez, portanto, numa questão de poucos dias, todos os setores de atividade a terem atividade nula ou então muito abaixo da média. E agora estamos, passado todas estas semanas, a olhar para retomar a normalidade, mas que é uma retoma bastante lenta. Portanto, um desconfinamento lento, cauteloso. Há aqui receios de uma segunda vaga de infecções que, obviamente, leva a muitas cautelas neste regresso a uma, digamos, nova normalidade. Os dados de PMI continuam muito negativos. Portanto, o que é o PMI? No fundo, é o índice de gestores de compras. Portanto, são considerados uma das partes mais sensíveis dentro das empresas, uma vez que são eles que compram matérias-primas, são eles que têm uma percepção se há muitas encomendas dos clientes, contactam com os fornecedores, têm noção se a empresa deles está a contratar pessoas ou não. Portanto, é, digamos, aquilo que chama um leading indicator, portanto, um indicador adiantado de atividade económica. E, portanto, todos eles continuam muito negativos, bastante deprimidos. Portanto, estamos numa situação realmente, em termos de economia real, pelo menos, bastante negativa. Nos mercados financeiros, o que é que nós tivemos? Tivemos uma quebra abrupta a partir de meados de fevereiro. Portanto, obviamente, que foi uma queda muito acentuada, quando realmente se começou a tomar noção da profundidade da crise que poderia ser provocada por uma paragem do nosso dia-a-dia. Obviamente que o coronavírus não surgiu em meados de fevereiro, portanto, já no início de dezembro já se sabia que estava a afetar uma parte específica da China, mas realmente sempre se pensou que poderia ser contido ou que poderia ser evitada a sua disseminação. Naturalmente vivemos num mundo mais global do que nunca e obviamente as pessoas nunca viajaram tanto como no dia de hoje e pronto, foi uma questão de poucos meses até chegar aqui à Europa. Portanto, caiu muito a partir de meados de fevereiro, fizemos mínimos ali a 23 de março, portanto foi um mês e pouco de queda bastante acentuada, praticamente sem correções, e foi, digamos, bastante agressivo a forma como se passou do bull market mais longo de sempre para o bear market mais rápido de sempre. Os mercados recuperaram apenas, ou normalizaram, entre aspas, apenas, quando tivemos os bancos centrais a injetar estímulos, sobretudo a Fed. Portanto, na última, digamos, cartada, o último programa de estímulos, já superou 3 bilhões de dólares. Portanto, aí sim é que acabou por gerar uma almofada que suportou, digamos, os investidores e levou-os, digamos, a querer reentrar no mercado. E de facto, pessoas que ainda têm liquidez. Portanto, esta crise ainda não chegou a todos nós. Portanto, ainda vai ter mais ondas de choque para as empresas, para as famílias. A quantidade de pessoas que têm liquidez, não é? Porque vínhamos de um período económico benigno e que estão a pegar nesse cash, nessa liquidez, como sabemos, não rende absolutamente nada parado e que estão, no fundo, aqui a tomar algum risco. Portanto, estão a canalizar, de certa forma, para ativos financeiros. No mercado obrigacionista, o que é que nós temos notado? Portanto, muita iliquidez, portanto, neste bear market tem sido a panagem não só das obrigações como também de outros instrumentos, mas aqui destacar as obrigações em que notamos de facto muito menos liquidez, portanto o spread também dessas obrigações também a alargar, sobretudo em tudo o que é obrigações corporativas. Portanto, muitos investidores, digamos aqui, receosos por um lado e por outro lado, em termos de intermediários financeiros, de bancos, obviamente como estamos todos em teletrabalho, naturalmente que aí também se nota algum impacto, não é? Portanto, menos fluidez, menos liquidez a circular nos mercados. A Reserva Federal Americana anunciou que vai comprar ETFs, portanto, que investem em dívida de baixa qualidade, portanto, junk bonds. Obviamente que isto aqui acaba por ser uma novidade completa.
A Reserva Federal vai também fazer empréstimos a PME, portanto, pequenas e médias empresas, e também a governos locais e estatais. E aqui na Europa, o BCE anuncia também um plano de emergência, digamos, para a pandemia. Isto é ainda na primeira quinzena de março, que vai comprar títulos públicos e privados e pela primeira vez vai abranger papel comercial não financeiro. Portanto, aqui instrumentos de mercado monetário, um bocadinho para suportar, digamos, a liquidez das empresas, garantir que nenhuma empresa falhe nenhum compromisso por motivos de liquidez. Porquê? Porque isso poderia gerar aqui um efeito dominó na economia bastante negativo. Portanto, os bancos centrais foram bastante rápidos a agir. Aqui este programa específico do BCE, o PEP, na ordem dos 750 mil milhões de euros, portanto, bastante abaixo do que a Fed está a fazer do outro lado do Atlântico, ainda assim bastante rápida a resposta. Ok, mais pontos de situação. Portanto, temos aqui nas matérias-primas uma situação radicalmente nova, portanto, a fazer mínimos de 2 décadas. Portanto, por aí fizemos um recuo no tempo, mas mesmo em termos de entrega dos contratos, como se terão percebido, durante o mês de abril, houve mesmo um contrato de futuros que chegou a negociar com cotações negativas, que era algo que nunca tinha acontecido. Isto porquê? Porque de um dia para o outro, praticamente deixou de haver procura, deixou de haver consumo de petróleo, baixou drasticamente, mas ao mesmo tempo a oferta não se ajustou o suficiente. Portanto, obviamente que há refinarias, há investimentos feitos em tecnologia, em tudo o que é extração e produção de petróleo, e obviamente essas empresas preferem estar a produzir e ganhar muito, muito pouco, ou às vezes até não ganhar nada, do que ter que despedir todas as pessoas e começar a falhar compromissos, como por exemplo obrigações que tenham emitido anteriormente. Portanto, aqui uma situação bastante dramática. Do cobre, o que é que nós tivemos? Viemos para mínimos de 2015, naturalmente que aqui tem uma importância muito grande para a economia chinesa, que é de longe o maior importador de cobre no mundo, portanto mais de 50% do mercado de cobre deve-se à China, para tudo o que é investimento público, para tudo o que é obras, tudo o que é eletricidade, portanto um grande consumidor de cobre. Em termos de ouro, portanto, aqui notamos o ouro cotado em dólares a negociar aos níveis de 2012, portanto, aqui à altura da crise de dívida soberana na Europa. No entanto, se olharmos para o ouro cotado em euros, já estamos 13% acima dos máximos de 2012. Portanto, aqui o ouro naturalmente suportado num período de crise como o que vivemos, e sendo um ativo real, não pode ser manipulado, não pode ser, digamos, artificialmente emitido. O ouro está a beneficiar de toda esta impressão massiva de dinheiro por parte dos bancos centrais. Portanto, aqui não tem sido tão falado como em crises anteriores. De facto, o ouro está, digamos assim, a passar um pouco despercebido, mas que efetivamente está aqui novamente a ser procurado. Ok, começar agora a olhar aqui para Forex de forma mais específica. O que é que nós temos aqui verificado? Foi um aumento significativo da volatilidade. Naturalmente isto não foi específico ao Forex, também as ações, também aconteceu isto, não é? Portanto, um disparo brutal da variação de preços. Neste caso estamos a olhar para um índice de volatilidade do dólar construído pelo Deutsche Bank e podem ver como estávamos aqui numa mega tendência de descida já desde 2016, com mínimos e máximos cada vez mais baixos e que agora, naturalmente, que disparámos com toda esta situação. Ok, começar agora a pensar aqui um bocadinho mais de forma temática para as diferentes moedas. Portanto, tivemos uma reação inicial do Forex à Covid-19. Portanto, naturalmente, os investidores procuraram ativos de refúgio. Portanto, aquilo que nós chamamos um sentimento de risk-off, que é basicamente os investidores venderam moedas de maior risco, moedas que efetivamente eles procuram para gerar, portanto, um rendimento periódico, não é? Portanto, ganhar com diferenças de taxas de juros. Obviamente que nessas alturas eles não se preocupam com o retorno sobre o capital, interessam-se com o retorno do capital. Portanto, preocupam-se efetivamente é com o dinheiro investido, perder o menos possível e, no fundo, começam a vender moedas associadas a crescimento, como o dólar australiano, dólar canadiano, por aí fora, e tentam, obviamente, procurar este tipo de moedas. Portanto, o dólar norte-americano
como sabemos, a moeda de reserva internacional e que permite, obviamente, comprar aquele que é considerado o ativo mais seguro do mundo. Porquê? Porque é dívida de longo prazo emitida pela maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Franco suíço, obviamente sabemos que a Suíça é um país neutro, historicamente, com um historial que dá muita confiança aos investidores neste tipo de momentos de crise. Uma moeda muito, muito líquida e, naturalmente, um importante centro financeiro. Finalmente, o iene, digamos, a terceira divisa de refúgio, um dos países mais estáveis politicamente, com um mercado cambial muito, muito líquido, portanto, com um banco também, um banco central sempre disposto a emitir moeda. Portanto, apesar dos juros estarem nulos há muitos, muitos anos, os investidores confiam sempre no Japão neste tipo de situação. Aliás, é das poucas moedas portanto, que consegue estar positiva contra o dólar este ano é precisamente o iene, por causa de todos estes aspectos defensivos. Ok, agora, graças a estes estímulos dos bancos centrais, portanto, e também alguns sinais de retoma à normalidade, abril foi um mês de ressalto nos ativos de risco, portanto, nas ações, como vimos anteriormente com o André, portanto, fizeram aqui já uma boa recuperação nas passadas semanas. Naturalmente que no mercado de FX também sentimos recuperações nesse sentido. Tivemos moedas ligadas a crescimento económico a valorizar, portanto, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, todas elas têm como o facto de produzirem bens essenciais, portanto, matérias-primas essenciais para o funcionamento da economia global. Portanto, o Canadá, naturalmente, um grande produtor de petróleo, também de trigo. A Austrália é, sobretudo, um produtor de bens industriais. O principal parceiro comercial é a China, portanto, tudo o que é cobre, alumínio, carvão. É a China que vende, peço desculpa, é a Austrália que vende à China. A Nova Zelândia tem também como principal parceiro a China, só que não numa vertente, digamos, industrial, mais numa vertente alimentar essencial do dia-a-dia, portanto, tudo o que é produção de leite, ou tem mesmo a maior cooperativa do mundo de produtores de leite e lacticínios. E, finalmente, a Noruega, que produz e exporta petróleo, e, portanto, tem também o maior fundo soberano do mundo, graças às receitas que recebe pelas reservas de petróleo que o país vai vendendo. Portanto, isto são tudo moedas associadas a risco, associadas a crescimento. Aquelas que vimos no slide anterior são associadas a momentos defensivos. Ok, ferramentas de análise e trading. Portanto, aqui entrando numa componente um bocadinho mais prática, mais, digamos, mais utilitária de como é que nós podemos abordar o mercado cambial. Portanto, naturalmente, nós sabemos, portanto, quem já se interessou, quem já fez alguma leitura, naturalmente que é um mercado associado a muita coisa, não é? Portanto, muitos indicadores estatísticos, muitos indicadores técnicos, portanto, acaba por gerar aí algum tipo de ruído. Pronto, eu, pessoalmente, não olho dessa forma para o mercado de Forex, não vejo a tão curto prazo, portanto, não faço trading intradiário, portanto, não faço nada dessas coisas. O que olho para o Forex é, de facto, uma outra forma de investir, mas usando sempre princípios de abordagem top-down. O que é que isso significa? Olhar sempre para a abordagem mais macroeconómica, mais classe de ativos, geográfica, e a partir daí pensar em pares cambiais específicos que eu posso negociar. E a primeira pergunta que temos de fazer é qual é que é o contexto de mercado em que nós estamos. Estamos efetivamente num contexto de procura de risco ou de aversão ao risco? Aquilo que se chama risk-on ou risk-off. Se nós olharmos para outra ferramenta, no fundo é análise gráfica, portanto, tudo o que é níveis que tenham sido respeitados pelo mercado, quer níveis de suporte, níveis de resistência, price action. E, por fim, ondas de Elliott, que no fundo nos vem dar aqui uma estrutura de mercado, portanto, é uma teoria de seguir tendências, como outras teorias que existem, só com regras bastante específicas de contagem de ondas, perceber se estamos perante movimentos impulsivos ou movimentos corretivos, tentar desenhar aqui qual é que é a nossa estrutura de mercado para nos posicionarmos da melhor forma em cada ativo. E, no fundo, é uma teoria fractal, portanto, cada movimento que nós temos, por mais pequeno que seja,
o horizonte temporal, nós conseguimos também vê-lo em horizontes temporais cada vez maiores. Portanto, é uma forma bastante metódica, bastante, digamos, disciplinada de nós analisarmos o ativo financeiro. Ok, porquê negociar Forex? Naturalmente que aqui acabamos por ter a maior liquidez do mundo. Funciona 24 horas por dia, 5 dias e meio por semana. Isto porquê? Porque abre domingo ao final da tarde, que é, digamos, amanhã na Nova Zelândia, que é, digamos, onde começa o dia no mundo. Depois daí vai transitando para a Austrália, que transita para Tóquio. Depois, quando Tóquio está a chegar ao final do dia, já está aqui a iniciar-se o dia na Europa. Portanto, depois vai transitando até que gradualmente os Estados Unidos comecem a sua negociação. E por fim, portanto, na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, aí termina, digamos, aquele primeiro dia, não é? Portanto, às 5 da tarde de Nova Iorque são, pronto, aqui as nossas 10 da noite em Lisboa, e portanto aí termina-se o ciclo e começa, digamos, a ser passada a vez novamente para a Ásia-Pacífico, não é? Para depois fazer uma segunda sessão de negociação. Os custos de transação são bastante baixos, portanto, nem sequer existem comissões de corretagem praticamente, portanto, o custo já está, digamos, refletido nos preços a que negociamos. Sendo muito líquido, a análise técnica consegue ter aqui poder preditivo, portanto, para quem efetivamente se interessa, digo isto novamente, requer efetivamente interesse, estudo individual, para começar de facto a conseguir aqui ler gráficos, a conseguir posicionar-nos da melhor forma. Em termos de flexibilidade, nós conseguimos estar longos ou curtos em qualquer moeda. Portanto, não existe aqui qualquer restrição, qualquer par cambial. Conseguimos estar ou a apostar na subida, aquilo que nós chamamos de estar longo, ou a apostar na queda, aquilo que nós chamamos de estar curto. Em termos de capital investido, é um instrumento que quase sempre negocia de forma alavancada. Porquê? Porque aqui no Forex temos variações percentuais bastante baixas. Se nós comprarmos com uma ação que facilmente pode subir 5, 6, 7% num dia, ou descer 10%, num par cambial, quer dizer, se tivermos 1% de variação ou 1,5% já é uma mega amplitude diária. Portanto, aqui quase sempre trabalhamos com alavancagem, que no fundo é eu posso investir sem ter que dispor de todo o capital que estou presente no mercado. Portanto, a minha exposição no mercado é superior àquele dinheiro que investi efetivamente da minha poupança. Portanto, a alavancagem não é mais do que isso. E se nós trabalharmos e gerirmos a nossa conta de forma, digamos, conservadora, não é? Portanto, nunca descedendo, nunca nos entusiasmar pela alavancagem, portanto, conseguimos operar sem riscos de sermos, digamos, liquidados, da nossa carteira ter que ser alvo de venda forçada pela plataforma. É sempre, tem que ser sempre, de facto, uma disciplina autoimposta, portanto, um cuidado que cada um de nós deve ter para também nunca abrir posições muito superiores ao saldo que depositamos. Ok, posto esta introdução, portanto, olhar aqui para algumas moedas. Portanto, aqui a abordagem que segui é basicamente olhar para alguns cabazes, olhar para alguns índices. Eu sei que a abordagem que geralmente se é seguida no Forex é olharmos para o euro-dólar, olharmos para o dólar-iene, que efetivamente é uma abordagem válida. Aqui, lá está, olhar para uma abordagem um bocadinho mais global, mais macroeconómica. E aqui o que conseguimos ver de forma bastante clara é quando tivemos o início, portanto, o início de todo este movimento, portanto, de procura por ativos de refúgio, o do dólar acaba por ter aqui uma grande valorização, não é? Portanto, inícios de março, e que depois, portanto, quando são anunciados estímulos bastante agressivos pela Fed, portanto, a 23 de março, a Fed acaba por, o dólar acaba por reagir negativamente a toda essa entrada de dinheiro, né? Toda essa impressão de dinheiro. E aqui o que acabamos por trabalhar a partir daí é de forma bastante simples. Portanto, tivemos movimentos impulsivos, portanto, aqui um movimento bastante impulsivo antes desta correção que estamos agora a assistir. Portanto, estamos dentro de um padrão consolidativo, aquilo que chamam de triângulo simétrico. Portanto, aqui o que fiz foi simplesmente unir estes mínimos e unir estes máximos para perceber até onde é que este ativo poderá evoluir nos próximos tempos. Portanto, isto é um gráfico
de um dia, portanto, um gráfico diário. Cada vela, no fundo, portanto, uma vela é cada barra destas, equivale a um dia inteiro de negociação. Portanto, é um gráfico que abrange os últimos meses, novembro até ao dia de hoje, e que nos permite ter uma abordagem de médio e longo prazo. Okay? Portanto, temos este movimento bastante impulsivo. Desde então estamos a corrigir dentro deste triângulo simétrico. Aqui parece-me efetivamente que estamos a seguir toda uma abordagem de triângulo simétrico, portanto, impulsivo, e agora A, B, C, D, E, e no fundo poderemos depois retomar as quedas no índice dólar. Portanto, é uma abordagem bastante simples, e eu a partir do momento sei que o índice dólar está comprado, portanto está a ser suportado, e poderemos chegar aqui a este limiar superior, portanto esta resistência. A partir daqui posso tirar algumas ilações e algumas deduções para alguns pares cambiais que eu queira negociar, portanto que eu queira fazer trading. Naturalmente isto pode também suportar outro tipo de decisões de investimento, ok? Portanto, se tiverem também dólares, portanto dólares físicos depositados numa conta, poderá também ajudar-vos, no fundo, a tomar alguma melhor decisão, a serem mais precisos nos momentos em que fazem essas mesmas conversões cambiais de volta para euros, por exemplo. Ok, outro índice, portanto, este muito menos conhecido, o índice do euro. Portanto, quando o projeto europeu começou, existiam futuros sobre o Euro Index, portanto, contratos negociados sobre este índice, por falta de liquidez, digamos, acabaram por ser descontinuados. No entanto, continuamos a poder utilizá-los como forma de consulta para perceber até que ponto é que a moeda no seu todo, não é? Porque aqui, como estamos a falar de um cabaz, eu não estou só a ver, portanto, eu aqui não estou apenas a ver o dólar contra o euro, não, estou a ver o dólar contra um cabaz de 4 ou 5 moedas muito grandes. Estou a ver o dólar contra o iene, contra a libra, contra o AUD, contra o euro. Portanto, tenho uma visão muito mais global, muito mais top level de evolução do dólar. Ok, em termos de euro, portanto, temos vindo a assistir uma queda, portanto, no euro-dólar, um pouco esse movimento que temos visto também, com o euro a desvalorizar, e também, pronto, esta venda aqui dos últimos dias também, com a decisão que saiu de um banco, peço desculpa, de um tribunal alemão também aqui a levantar questões sobre estas compras de dívida por parte também do Banco Central Europeu. Portanto, aqui há algumas questões internas da Alemanha que poderão, digamos, de certa forma, comprometer estes planos de estímulo do BCE. Portanto, daí também os ativos europeus, incluindo o euro, a terem sofrido pressão vendedora nos últimos dias. Ok, mas de qualquer modo, vimos que a tendência do euro já era esta, não é? Portanto, se nós olharmos para meados de março, já era esta tendência que estávamos a assistir. Temos um suporte um pouco mais abaixo, que provavelmente iremos revisitar em breve. Ok, Libra. O que é que nós temos vindo a assistir? Naturalmente que é um país que já estava, digamos, numa sua própria crise antes disto, não é? Pelos motivos que sabemos do Brexit, infelizmente, muita dificuldade em recuperar o ritmo económico que tinha antes do referendo do Brexit. Portanto, é um dos países que mais crescia dentro da OCDE, portanto, dentro do grupo de países desenvolvidos, no entanto, com toda essa disrupção política, portanto, com o referendo, o país acabou por perder foco, obviamente que uma série de outras questões geraram-se a partir daí. Portanto, infelizmente, o Reino Unido acabou por ser prejudicado com tudo isso. Nesta crise vigente, portanto, do Covid, o que temos vindo a assistir é, ainda hoje, o Banco de Inglaterra a mencionar que pode aumentar o nível de estímulos monetários se assim se justificar. Portanto, todos os bancos centrais estão, digamos, alinhados com esta mesma visão facilitista. E aqui, no fundo, acaba por ser a sequência de ondas de Elliott. Portanto, acabamos por ter 5 ondas a favor da tendência principal, e que aqui acabaremos por ter uma 2, uma 3 bastante impulsiva. Portanto, tipicamente é a onda mais comprida de todas, mais impulsiva. E aqui estamos a fazer uma correção, portanto, dentro de um triângulo simétrico, e que eventualmente acabaremos por recuperar e voltar para níveis superiores. Portanto, isto parece-me pode ser efetivamente uma oportunidade tática para estarmos compradores, por exemplo, em Libra
contra o dólar, que é muito semelhante, aliás, a este índice, este cabaz de GBP que estamos aqui a ver. Passar aqui para mais alguns gráficos. Portanto, em termos de yen, obviamente uma moeda de refúgio, portanto, vínhamos efetivamente numa tendência de alta que consolidámos dentro de uma bandeira, portanto, outro padrão consolidativo de continuidade de tendência, quebrada em alta precisamente em meados de fevereiro, lá está com todo este ímpeto de procura por ativos de refúgio. Portanto, fizemos aqui estes máximos em meados de março, depois o mercado acionista começa a recuperar, logo o iene tem um efeito inverso, né? Portanto, um efeito contracíclico, corrige, mas entretanto também a respeitar aqui uma linha de tendência ascendente. Portanto, parece aqui que, apesar do mercado acionista estar de facto a recuperar, termos vindo a assistir a subidas do petróleo, portanto, inclusive nos últimos dias, ainda assim no mercado cambial de facto ainda existe aqui alguns sinais de preocupação, portanto, alguns sinais, alguns indícios que levam a crer que poderemos não ficar por aqui. Portanto, ainda existe aqui preocupação de aumentos súbitos de volatilidade. Ok, passando então aqui para uma perspectiva global do dólar canadiano. Portanto, o dólar canadiano que naturalmente sofreu muito com toda esta crise do setor do petróleo, para começar, é um país que exporta muito petróleo, e depois o seu vizinho a sul, portanto os Estados Unidos também seriam bastante afetados pela Covid, e naturalmente que isso tudo contribuiu para uma queda bastante massiva, entretanto com movimentos corretivos. Portanto, reparem como estes movimentos são bastante mais erráticos, muito menos definidos do que este tipo de movimentos, ou este tipo de movimentos, portanto, que são claramente impulsivos. Portanto, aqui acabamos por estar bastante hesitantes, pelo menos para já. Tem uma resistência relevante que coincide com estes mínimos anteriores de 2019 e que me leva a crer que o dólar canadiano poderá ainda voltar cá para baixo, portanto ainda a voltar a descer. Importante dizer, em termos de notícias macroeconómicas, na sexta-feira passada, portanto 1º de maio, tivemos o novo governador do Banco do Canadá a dizer que juros negativos seria uma possibilidade. Obviamente que isso acabou por espantar os investidores, afugentou fluxos do dólar canadiano, precisamente porque o país é uma commodity currency, portanto, o CAD é a moeda de um país que produz bens essenciais, bens associados a crescimento, como o petróleo, e que, portanto, não é, digamos, normal, não é habitual esse tipo de países terem juros nulos ou negativos. Ok, em termos de AUD, portanto, aqui olhando já para a perspectiva da Austrália, portanto, aqui uma recuperação bastante mais saudável. Reparar que, em termos de relações comerciais muito próximo com a Ásia-Pacífico, como referi no início, não esquecer que a China, como foi o primeiro penalizado por esta pandemia, teve mais tempo para se preparar, mais tempo para adaptar, digamos, a atividade económica, é também, digamos, o primeiro bloco também já a fazer alguma recuperação mais visível. Aliás, até já estão ao ponto de ter capacidade para produzir ventiladores e exportar para vários países no mundo, incluindo Portugal. Portanto, só para perceber como eles já estão a dar a volta por cima e até podem ganhar aqui várias vantagens competitivas. O petróleo, os preços que está naturalmente é muito interessante para a China, consegue comprar imensa energia a preços baratíssimos, está a posicionar-se como fornecedor do mundo em termos de alguns equipamentos médicos. Portanto, a Austrália aqui também beneficia desse regresso à normalidade que já se sente na China. Portanto, aqui eu destacaria esta força relativa do dólar australiano. Efetivamente saiu deste canal ascendente, mas continuam, se repararem, com mínimos cada vez mais altos desde meados de março. Portanto, deixar só essa nota positiva para o dólar australiano. Ok, por fim, pronto, Libra, USD. Portanto, aqui, se repararem, muito parecido com o gráfico que vimos aqui. Portanto, aqui, lá está, hoje bastante volátil no dia. Portanto, já recuperou desde o momento em que tirei este gráfico, há cerca de 2 horas atrás. Portanto, já está aqui novamente junto ao limiar inferior do triângulo simétrico. Portanto, este tipo de volatilidade intradiária é normal
no Forex. É preciso sempre ter muito cuidado com a forma como gerimos o risco. Isso significa com a forma como definimos o nosso limiar de perdas, o nosso nível de stop loss. Porquê? Porque realmente se for muito apertado, muito facilmente nós seremos limpos do mercado, até podemos estar bem posicionados, até poderíamos estar longos aqui, posicionados para aproveitar um eventual ressalto da Libra, mas com a volatilidade do dia de hoje, pronto, quando abríssemos a plataforma trading já não teríamos posição nenhuma. Aqui, essencialmente, o que estou a dizer é colocar o stop loss mais longe, naturalmente para não incorrerem num risco crescente. É muito simples, no fundo é trabalharem com volumes mais pequenos, trabalharem com menos exposição ao mercado, que vos dá a flexibilidade de terem os stops mais distantes, aguentarem este tipo de volatilidade intradiária, efetivamente respeitando de facto a vossa ideia, poder ir reforçando a posição. Naturalmente que tentem sempre reforçar posições ganhadoras, não é? Posições positivas. Porquê? Porque reforçar posições negativas, sobretudo quando estamos a falar de produtos alavancados, pode correr bastante mal, não é? Portanto, fazer custo médio ou baixar custo médio de uma posição negativa pode correr-vos bastante mal. Se estiverem a falar de ações, empresas que gostem, que são empresas de qualidade, com uma boa gestão, com receitas estáveis, efetivamente aí, de facto, pode fazer sentido aproveitar para ir aos saldos, digamos assim. Portanto, eu próprio fiz, clientes do Big, naturalmente muitos fizeram, portanto, aproveitar este momento de crise para comprar empresas que já cá estão há dezenas de anos, ou que nem sequer estão cá há tanto tempo, mas que têm modelos de negócio muito robustos, têm monopólios praticamente naturais nas suas áreas de atividade e que, no fundo, aproveitam para construir ou reforçar a posição estrutural, mas a uns preços inferiores. Aí sim eu concordo com baixar custo médio, reforçar posições que até podem estar negativas, mas que eu acredito no negócio. A liquidez não me faz falta, não é? Portanto, aquilo que o André também dizia no final. Portanto, obviamente temos que fazer este tipo de investimentos com uma parte das nossas poupanças que não é essencial para o nosso dia-a-dia. Podemos estar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem poder mexer naquela liquidez, mas no fundo o que estamos a fazer é acumular ativos, não é? Estamos a converter poupança, que rende zero ou negativo, não é? Se tirarmos o efeito da inflação, mas estamos a transformar em ativos de crescimento, em ações, em fundos, em ETFs, estamos a construir uma base de capital para o futuro. Em produtos alavancados, evitar sempre reforçar posições perdedoras. Portanto, esta distinção clara que gostaria de deixar aqui. Ok, dólar, CAD. Portanto, este é pronto, um dos pares mais voláteis. Naturalmente que o petróleo, da forma como tem estado, também não ajuda, mas mesmo assim é tipicamente um par cambial bastante volátil. Portanto, aqui tem estado num padrão consolidativo nas últimas horas, pode tentar respeitar. Portanto, neste momento já está abaixo do que estava no momento em que tirei este gráfico. Portanto, isto aqui é quase uma forma, um proxy, digamos, um representante quase indireto de negociar crudo. Portanto, naturalmente que invertido, não é? Portanto, o crudo é cotado em dólares, neste caso estamos a ver cotado em CADs. Há plataformas como nós temos, por exemplo, a Big Global Trade, onde tirei este gráfico, conseguem também ver a cotação recíproca. Portanto, o contrário, o CAD-USD, tipicamente muito correlacionado com o crudo. Mas é efetivamente uma ideia que gosto de eventual ruptura deste padrão consolidativo em alta. Ok, CAD-IEN, portanto aqui, o que é que nós agora estamos a fazer? Portanto, depois de termos visto cabazes, termos visto temas estruturais, portanto, estes índices podem também ser negociados diretamente. Portanto, a Big Trader 24 é uma plataforma de trading em que podem expor-se. Já sabem que vão ter muito menos volatilidade. O que vão estar a fazer é aproveitar tendências mais duradouras em algumas moedas que vos interessem. Este, por exemplo, do Yen, no dólar. Portanto, em qualquer um destes conseguem criar posições. Ok, a partir do momento que nós temos essa visão do que é que cada grande moeda está a fazer, podemos começar a derivar algumas ideias, não é? Portanto, aqui o que estamos a fazer é, temos o CAD que tem estado fraco, não é, nas últimas semanas, portanto, o dólar canadiano contrapôs com uma moeda que tem estado muito forte, que é o Yen. Portanto, a partir daqui começamos a fazer combinações, temos crosses para praticamente todos eles, portanto, quase, diria que todos eles conseguem ter um cross, e portanto aqui no fundo o que fazemos é seguir apenas comprar a moeda mais forte e vender a moeda mais fraca.
é um pouco essa a ideia. Ok, para euro-dólar, naturalmente o par mais negociado teria que naturalmente comentar sempre. Vimos o cabaz do euro há pouco, portanto sabemos que está em queda. Agora, de facto, há sempre oportunidades que existem numa base intradiária, portanto este triângulo simétrico, visível num gráfico um pouco mais curto prazo. São várias semanas que estamos a ver, não é? Eu começo a desenhar o padrão de triângulo a partir de março, mas ainda assim pode perceber que pode ter aqui implicações interessantes para trading de poucos dias. Portanto, assim estava o gráfico há pouco, efetivamente o nível de suporte que vem aqui de trás, que efetivamente poderia fazer sentido aqui para uma posição longa no euro-dólar. Ok, Juan, em termos de tempo. Sim, temos tempo para duas perguntas dos nossos utentes. A primeira é de Diana, que qual é o seu par de moedas favoritos, se tiver que escolher um. A outra é do Miguel Lima, que diz que com as taxas de juro no Brasil nos níveis atuais, uma moneda frágil perante o euro, considera uma exposição na valorização do euro uma oportunidade? Ok, muito bem. Portanto, para a primeira pergunta, portanto, o par cambial preferido. É assim, eu acho que aqui o que é importante é termos uma watchlist, portanto, uma lista bastante restrita de pares que acompanhamos. Portanto, se repararem nisso, eu falei aqui de moedas escandinavas, nem de moedas emergentes, porque de facto não dá para irmos a todas, e quanto mais exótico for o instrumento, já sabemos que mais dispendioso vai ser a operação. Portanto, o spread entre a compra e a venda vai ser sempre maior. Portanto, aí, e se não temos, digamos, nenhum tipo de vantagem, não acompanhamos, estamos distantes, eu nem sequer haveria motivos para estar a fazer rublos ou estar a fazer liras turcas. Portanto, eu acompanho sobretudo os majors, portanto, as 10 grandes moedas, e um dos pares que gosto mais é precisamente este, o dólar CAD, pela elevada volatilidade que tem e pelo facto de estar muito correlacionado com matérias-primas, portanto, com petróleo, permite fazer algumas análises interessantes intermercado, portanto, entre blocos diferentes de ativos. Euro-dólar, apesar de ser o mais popular, o mais conhecido, é um par que negocio muito, muito pouco, portanto, que sigo naturalmente todos os dias, mas para a minha própria negociação não é um par que tenha privilegiado nos últimos anos. Portanto, diria que andaria mais à volta de tudo que tivesse dólar, tudo que tivesse dólar canadiano, dólar australiano. É mais aí que acabo por me focar. Relativamente, à segunda pergunta, portanto, em termos de real brasileiro, aqui, fora do Brasil é muito difícil negociar real, pelo facto de haver controles de capital no Brasil, portanto, o que efetivamente temos é o futuro negociado em Chicago, na CME, portanto, que é o real cotado em dólares americanos, portanto, é o contrário do que tipicamente estamos habituados a ler, não é? Portanto, que é precisamente o dólar em reais. Efetivamente temos esse instrumento para negociar. O euro está efetivamente a desvalorizar, não é? Portanto, está efetivamente no momento de queda, já que nos últimos tempos. Portanto, é sempre uma questão de ver também a situação pessoal, não é? Se mudou para Portugal ou vai emigrar para Portugal, efetivamente poderia ser um motivo, poderia ser um momento oportuno. De facto, não tenho acompanhado tão de perto o real brasileiro pelos motivos que referi antes. É uma moeda um bocadinho distante aqui da minha realidade e um par um bocado mais exótico.